Olá, esse vídeo vai dar continuidade à análise que eu fiz num outro vídeo da música Casa na Floresta do grupo Nanã. Então, se você não viu o outro vídeo, vai estar aí em algum lugar aqui em volta o link já para você poder assistir esse vídeo e depois você volta aqui, tá bom? Vamos lá. Então, já que a gente falou da agricultura familiar, vamos pontuar aqui o que ela significa e também pontuar o outro ator importante no espaço rural desde meados do século XX, né, que é o tal do agronegócio ou agrobusiness. Na verdade, se a gente for olhar o campo brasileiro hoje, a gente vai ter esses dois atores como sendo alguns dos pilares da nossa produção agrícola. Então, o que significa essa agricultura familiar? É primeiro que o produtor ele é quem comanda o processo produtivo ali, e não uma empresa. Segunda coisa é que o trabalho da família, ou seja, a mão de obra utilizada, ela é mais familiar, ou seja, com laços familiares com o produtor, do que mão de obra contratada sem essa relação familiar. Na prática, a agricultura familiar está muito associada a grande variedade de produtos, né? Que são aqueles produtos que, em geral, são comercializados no mercado interno. Tá? E uma coisa importante é que a agricultura familiar ela não é sinônimo de agricultura de subsistência. Né? A gente, às vezes, usa isso como sinônimo, mas está errado fazer isso. Né? A agricultura familiar ela é comercial também. Aliás, a maior parte dela é comercial. Né? Só que, quando você vai buscar onde é que tem agricultura de subsistência, normalmente você vai encontrar em produções de base familiar. Mas nem toda produção de base familiar é de subsistência. Aliás, a maior parte, como eu falei, é voltada para o mercado. Ela é comercial. Né? Mas não quer dizer que não haja também, dentro dessa produção comercial, espaço para a subsistência. Né? Então, parte do produto pode ficar para a subsistência da família, mas ela também vai para o mercado. E daí também é essa relação entre a agricultura familiar e a policultura. Né? Ou seja, a canção que a gente estava vendo, ela fala de alguma forma ela propõe um tipo de produção da agrofloresta de base familiar. Né? O uso intensivo de mão de obra, uma produção tradicional, mas sem perder necessariamente a produtividade, mas preocupada com a sua sustentabilidade, né? E é uma agricultura que não elimina a subsistência, mas ela pode estar voltada também para o comércio. Aí, no caso da canção, não fica claro qual é a intenção dessa produção, mas é uma produção de base familiar. E qual é o valor da agricultura familiar? Né? Existe uma valorização teórica e uma valorização prática dessa atividade. Primeiro, ela garante a segurança alimentar. Né? O que é a segurança alimentar? É o abastecimento do país. Né? Então, como ela é policultura, ela garante o abastecimento do próprio produtor, ou seja, em casos extremos ele pode tender a sobreviver de subsistência desses produtos, mas também ela garante fornecimento de produtos, de variedade de produtos de consumo agrícola para o país. Ou seja, a ideia da segurança alimentar ela está muito mais associada a uma produção familiar do que a uma produção monocultora exportadora. Porque, primeiro, que ela é monocultora, então a variedade de produtos é pequena. Né? E ela é voltada para o mercado externo. Então, a segurança alimentar interna ela não fica necessariamente satisfeita. Né? A outra importância é a geração de empregos, como eu estava falando antes. Né? O trabalho familiar, sendo superior ao contratado, mas tendo também trabalho contratado, toda a agricultura familiar ela tende a ser uma agricultura intensiva em trabalho. Né? O que não quer dizer que ela não tenha elementos modernos, né? Que não tenha investimento em alguns insumos modernos. Mas ela tende a ser intensiva em trabalho, muito mais intensiva em trabalho do que uma agricultura moderna. Né? Por isso que se fala que os estabelecimentos familiares são os principais
geradores de postos de trabalho no meio rural. E a outra tendência da agricultura familiar é a valorização de alimentos produzidos sem agrotóxicos, ou seja, de alimentos orgânicos. Ela não é sinônimo de agricultura orgânica, mas a agricultura orgânica tende a ser encontrada em produções de base familiar. Para a gente ter, já que é uma aula de geografia, para a gente ter a espacialização disso, né? Aqui tem um mapinha de 2006, mas a configuração não mudou radicalmente, né? Então você tem aqui os espaços mais claros, são onde tem menor quantidade de mão de obra familiar, e os espaços mais vermelho escuro, onde tem uma maior proporção de mão de obra familiar. Você repara que a região norte, mão de obra familiar prevalece, né? Porque você tem ainda a fronteira agrícola brasileira moderna, ainda não pegou, principalmente essa área aqui para dentro da região norte do Brasil. Então, o que tem de agricultura ali são pequenas e médias propriedades de base familiar, população ribeirinha e tal, produzindo para o mercado local ou para o autoconsumo ou para a subsistência com mão de obra de base familiar, né? Tem um destaque aqui contrário, né? Qual é a grande área onde tem menos mão de obra familiar? Pega essa região aqui, né, que estou marcando de vermelho, que não é o ideal, mas essa área aqui que está sendo pintada agora é a que está mais caracterizada por uma menor proporção de mão de obra familiar. Isso significa o quê? Que eu tendo a ter aí um tipo de agricultura que não é intensiva em trabalho, que é uma agricultura que é intensiva em mecanização, intensiva no uso de capital, no uso de insumos modernos. Não é à toa que a gente encontra aí a área de produção agrícola mais moderna do país, né? E a expansão dela para a região norte está ocorrendo. No outro extremo, em relação à agricultura familiar, está o agronegócio, né? O outro pilar da produção agrícola brasileira é formado hoje em dia pelo agronegócio, ou também alguns chamam de agrobusiness, né? Então, corresponde a toda atividade comercial, industrial e financeira que se relaciona, direta ou indiretamente, à cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Ou seja, o agronegócio ele inclui não só o produtor agrícola, ele inclui também outras atividades, outros ramos, no caso comercial, industrial e financeiro, ou seja, bancário, em associação a esses produtores agropecuários, né? Então, por isso que se fala que o agronegócio está articulado à formação dos complexos agroindustriais, né, os CAIs. Né? O que são esses complexos agroindustriais? Eles são a concretização dessa ideia de articulação entre capital de origens diferentes e conjugando para uma produção agropecuária, né? Entrelaçamento de capitais bancários, industriais e agrários, né? Ou seja, nesses complexos agroindustriais, a interação técnica entre a agropecuária, as indústrias, né, que produzem para a agricultura, né? No caso, as indústrias que produzem as máquinas, os insumos, né? Uma semente selecionada vem de uma indústria, né? Um fertilizante químico vem de uma indústria, um pesticida, um herbicida vem de uma indústria química, né? E as agroindústrias, que também estão articuladas a isso, né? O que são as agroindústrias em si, né? São aquelas que produzem a matéria-prima de origem agropecuária, né? Então você tem as indústrias que produzem insumos, você tem a agropecuária em si, né, que é a produção agrícola ou pecuária, você tem a agroindústria, que é aquela indústria que processa a matéria-prima de origem agropecuária, junto com apoio financeiro de bancos. Isso tudo forma os tais complexos agroindustriais. Esse modelo produtivo de integração foi um modelo que veio se expandindo a partir da metade do século XX e ganhando cada vez mais espaço. Esse modelo ele surge com a expansão da agricultura moderna no mundo, surge com a expansão da chamada Revolução Verde pelo mundo. Então, esse agronegócio ele inclui atividades pré-porteira, ou seja, o que eu produzo antes de produzir dentro do espaço agrícola ou agropecuário, né?
dentro da porteira, que é tudo que eu faço dentro desse espaço agrícola, efetivamente, né? Esse espaço chamado de espaço agrícola. E tem também as atividades pós-porteira, que inclui transporte, beneficiamento, tal, que as agroindústrias fazem, né? Os frigoríficos, indústrias têxteis, calçadistas, empacotamento, supermercados, distribuidores de alimentos, tudo isso faz parte dessa cadeia do agronegócio. Mas o agronegócio, claro, o centro do agronegócio são atividades dentro da porteira, que são as atividades desenvolvidas pelo produtor agrícola. E o agronegócio ele não é feito necessariamente em oposição aos pequenos e médios produtores. O agronegócio pode estar articulado aos pequenos e médios produtores, apesar dele gerar algumas consequências, né? Apesar dessa articulação gerar algumas consequências, né? Então, os pequenos e médios produtores eles também podem ser incorporados a essa cadeia produtiva do agronegócio, né? Existem vantagens e desvantagens para eles e para os grandes produtores também, nessa integração. Por exemplo, para o pequeno produtor, é vantajoso a garantia de compra do produto. Se ele se integra à cadeia do agronegócio, geralmente ele está fazendo um acordo com um grande produtor ou com um grande complexo agroindustrial em que ele vai garantir que aquele complexo agroindustrial compre a sua produção, né? Com isso ele fica menos sujeito a oscilações de mercado. Ele tem a garantia de compra se ele produziu o volume X que eles queriam, ele vai ter a garantia no modelo que eles querem, vai ter a garantia de compra. Aí tem o porém, né? Para ele conseguir esse acordo e essa venda, ele tem que ter uma garantia, ele tem que garantir algumas características do produto, não só em quantidade, como de tipo de produto. Então, geralmente, ele tem que adquirir sementes selecionadas e tem que ter um volume de produção X. Se ele não cumpre essas condições, a tendência é ele não ter esse mercado garantido, né? Então, para ele, tem essa vantagem, mas, por outro lado, ao ter o mercado garantido, ele tem a desvantagem que gera muitas vezes a necessidade dele investir mais no seu processo produtivo. Outra vantagem é o apoio técnico especializado, né? Ao se associar ele vai ter o mesmo apoio técnico que às vezes ele não tinha antes. Redução de dificuldades dos pequenos produtores de conseguir financiamento bancário, isso é um diferencial, porque geralmente para se conseguir financiamento bancário você tem que dar garantias. Quanto menos garantias você tem para dar, se você tem menos terras e tal, o financiamento fica pior, né? Ou seja, as condições de financiamento não são tão vantajosas às vezes quanto outros produtores maiores conseguem, né? Fornecimento de insumos e equipamentos pelas grandes empresas. Muitas vezes esses insumos e equipamentos são fornecidos pelas grandes empresas, só que isso vai ter um custo. E isso tende a gerar um aumento de custo para esse pequeno produtor, pequeno e médio, né? Para o grande produtor, tem vantagem, né? Evita ter que controlar o trabalho agrícola, né? Ou seja, ele aumenta a quantidade de matéria-prima que ele recebe, mas ele não precisa gastar com investimento em trabalho, também não precisa gastar investindo na compra de novas terras, né? Também deixa para os produtores, os pequenos, os riscos ambientais, ou seja, se tiver uma geada, alguma coisa que vai fazer ele perder a produção, isso vai ser problema do pequeno produtor, que não vai ter o que vender, apesar de ter a garantia da compra. Então, para o grande produtor, isso é vantajoso, ter esse pequeno e médio integrando a cadeia produtiva dele. E garantir o fornecimento de matéria-prima através de grande número de produtores. Então, para os grandes produtores, para os grandes complexos agroindustriais, isso também é vantajoso, que ele pode ter vários pequenos e médios produtores produzindo no padrão que ele necessita para abastecer o seu processamento depois para isso virar um produto industrializado, né? E com isso ele tem a garantia de vários. Se ele tem a garantia de vários, se um ou outro falha, ele vai ter ainda a garantia da produção, do abastecimento de matéria-prima. Aí, para encerrar, eu trouxe duas questões aqui, uma do Enem de 2018, a outra do Enem de 2021. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país.
Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Qual é essa marginalização produtiva apresentada? É a marginalização. Quem está marginalizado aqui? Marginalização da agricultura ecológica e produção orgânica. Ou seja, por exemplo, uma produção de agrofloresta ou uma produção orgânica, né? Para diminuir essa marginalização, ou seja, apesar de ter crescido, apesar de existir, diz que ele tem na agenda de prioridades esse tipo de produção ele é marginalizado, ou seja, ele não está como prioridade, né? E qual seria, então a pergunta é, qual seria um tipo de intervenção do Estado, né, do poder público, capaz de reduzir essa marginalização, ou seja, de incentivar esse tipo de produção, né? A resposta é subsidiar os cultivos de base familiar. Por quê? Porque essa produção familiar é a produção que está mais associada à produção orgânica ou agricultura ecológica, né? Vamos ver as outras só para desencargo de consciência. Favorecer as práticas de fertilização química não é porque, ao favorecer as práticas de fertilização química, está se favorecendo aquela agricultura que é a agricultura moderna, que é a prioridade, e não a que tá marginalizada. E fertilização química é justamente o contrário da ideia de produção orgânica ou agricultura ecológica. Restringir o emprego de maquinário moderno, aí ao invés de favorecer a produção que está marginalizada, eu vou estar, na verdade, prejudicando aquela que está como foco das atenções, não necessariamente melhorando a produtividade da outra, né? Então, restringir o emprego de maquinário não é bom nem para a moderna, nem para a agricultura familiar, porque a agricultura ecológica não quer dizer que ela não use maquinário moderno, ela pode usar, né? Pode usar irrigação, por exemplo. Controlar a expansão dos sistemas de irrigação. Também, como eu acabei de falar, né? Se eu vou controlar, significa a ideia de uma certa limitação. Se eu vou controlar isso, eu vou estar, de alguma forma, dificultando o processo produtivo. Regulamentar o uso de sementes selecionadas, se já não é regulamentado, né? Mas, mesmo assim, ao regulamentar, eu posso estar criando situações de restrição do uso disso, o que não é necessariamente o que vai favorecer o crescimento da agricultura orgânica ou da agricultura ecológica. Ela pode, na verdade, estar prejudicando a outra, mas não necessariamente favorece o crescimento dela. Outra questão, agora durante 2021, vive-se a Revolução Verde. Trata-se da disseminação de novas práticas, permitindo um vasto aumento na produção. O modelo baseia-se na intensiva utilização de sementes melhoradas, particularmente das híbridas, assim como o uso sistemático de usos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, no recurso à irrigação e na mecanização do trabalho. No Brasil, a desvantagem para o pequeno produtor provocada pela expansão do modelo agrícola descrito você vê que a gente apresentou no slide anterior a vantagem, e aqui está perguntando uma desvantagem para o pequeno produtor, né? Estagnação da atividade agroindustrial, ou seja, a desvantagem para o pequeno produtor da expansão do modelo descrito. Qual é o modelo descrito? É o modelo da agricultura moderna. Então, a expansão da agricultura moderna que veio com a Revolução Verde da década de 50, isso gerou desvantagem para o pequeno produtor. Então, não está querendo saber daquelas vantagens que o pequeno produtor tem ao se associar. Está querendo saber da desvantagem que pode ser gerada com a expansão desse modelo. Estagnação da atividade industrial, agroindustrial. Não, justamente esse modelo gerou um aumento da atividade agroindustrial, como a gente viu, com a expansão dos complexos agroindustriais. Diminuição da lavoura de monocultura. A mesma coisa, esse modelo está baseado na monocultura exportadora, em grandes propriedades, né? Então, esse modelo ele não provocou uma diminuição da lavoura da monocultura, apesar disso também não ter afetado o pequeno produtor, porque o pequeno produtor, se houvesse essa diminuição da monocultura, o pequeno produtor estaria até favorecido, né? E não desfavorecido. Restrição do controle de pragas, isso
eu restringir o controle de pragas seria até uma desvantagem para qualquer produtor, né? Mas isso não ocorreu no modelo descrito, no modelo moderno. A ideia de controlar as pragas, ela se ampliou pelo uso de herbicidas e pesticidas na agricultura, que está dentro do pacote da tal da agricultura moderna. Elevação do custo de cultivo, aí sim. Por quê? A gente viu até que o pequeno produtor, quando ele quer se integrar ao modelo do agronegócio moderno, ele vai ter que aumentar o custo dele. Porque ele vai ter que se adequar adequar sua produção a algumas características de produtividade e de padronização que ele não tinha que se adequar antes. E mesmo aquele que não vai se integrar ao modelo, à cadeia do agronegócio, né, aquele pequeno produtor ele passa a ter essa pressão por um aumento de elevação de custos, porque ele passa a ter a pressão de aumentar sua produtividade para poder concorrer com alguns outros produtos, com alguns outros produtores que estão se modernizando. Então a tendência vai ser a elevação dos custos do cultivo. Só a última aqui, então essa é a resposta. Redução do emprego formal, não. Na verdade, o modelo agrícola moderno ele gerou um aumento da formalização do emprego no campo. Diminuiu a quantidade de mão de obra trabalhando, mas aumentou por causa da mecanização. Mas, ao mesmo tempo, a expansão da agricultura empresarial fez com que aumentasse a formalização do emprego no campo. Porque aí são empresas que estão atuando ali e as empresas geralmente atuam com o trabalho formalizado. Não quer dizer que elas não usem mão de obra informal, mas elas a mão de obra permanente no campo passou a estar mais formalizada do que era antes. Até a próxima e fui!